Romanos 12, versículo 2. Você que está nos acompanhando online, também seja muito bem-vindo. Quero te desafiar a evitar toda distração, e deixar que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração nessa noite. Romanos 12, 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, diga comigo, transformem-se, pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma outra tradução, uma tradução mais antiga, que esse não se amoldem, ele usa não se conforme. Não se amoldar e não se conformar tem o mesmo significado. Se amoldar é tomar aquele molde, da mesma maneira que se conformar é se tornar uma forma da forma, ou se conformar no sentido de aceitar a forma que eu tenho, a forma que existe, a forma que está presente. Não se conforme, quando ele diz não se amolde, não se conforme, porque nesse texto nós encontramos algumas verdades que vão nos levar a uma promessa. E quando nós entendemos essas verdades e quando nós decidimos viver de acordo com elas, aquilo que nós encontramos no final do texto se cumpre literalmente na nossa vida. Quando ele diz não se conforme, por que o texto, por que a Bíblia, por que Deus nos desafia a nós não nos conformarmos? Por quê? Porque não há crescimento, não há mudança, não há ano novo, não há recomeço para quem está conformado com o que está vivendo. Sabe, nada de novo acontece na vida de quem vive uma vida conformada. Nada de novo acontece na vida de quem, sabe, está contente, não está contente, porque é possível você estar contente sem estar conformado. Mas o texto começa dizendo para nós não nos conformarmos, não aceitarmos a forma, não aceitarmos o molde. Porque a inconformação é que leva à mudança, a inconformação é que leva ao crescimento, a inconformação é que leva a mim e a você a vivermos algo novo. Sem inconformação, não há como viver algo diferente. Conformação não tem a ver com o que você tem, conformação tem a ver em como você está. Conformação não tem a ver com o que você tem. Porque às vezes tem gente que diz assim: quando eu tiver algo, aí eu vou estar conformado. Quando eu alcançar algo, eu vou estar conformado. Não tem a ver com o que você tem ou com o que você deixa de ter. Tem a ver com o que você é. Conformação é um estado. Tem gente que tem todos os motivos do mundo para estar inconformado, mas ele está conformado. Tem gente que tem todos os motivos do mundo, sabe, para não aceitar a realidade que está vivendo, para não se conformar com o que está vivendo, porque não é bom o que está vivendo. Então tem gente que tem todos os motivos do mundo para estar inconformado com a sua realidade, mas escolheu se conformar. Da mesma maneira, nós temos pessoas que têm todos os motivos do mundo para já estarem conformados, mas mesmo assim eles não estão. Então isso prova que estar ou não conformado não tem a ver com o que nós temos, não tem a ver com algo externo, tem a ver com o que nós somos, tem a ver com uma atitude interior, tem a ver com aquilo que nós somos internamente. Ele diz: não se conforme. Sabe, não se conformar faz parte da natureza daquele que segue a Cristo. Não se conformar faz parte da natureza daquele que ama a Deus e que tem a natureza de Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou tudo que o homem, aliás,
Primeiro Deus cria tudo que o homem precisa para depois criar o homem e a mulher. Sabe por quê? Porque Deus não criou a mim e a você para passar necessidade. Se Deus tivesse nos criado para passar necessidade, primeiro Ele tinha criado eu e você, tinha jogado lá no Éden, faltando um monte de coisa. Mas a Bíblia diz que não foi assim que Deus fez. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, no final da sua vida, ele diz: fui moço, hoje sou velho, e durante toda a minha caminhada eu nunca vi um justo mendigar o pão, eu nunca vi um justo passar necessidade. Deixa eu te falar uma coisa: se a religiosidade te diz que a vida do cristão é marcada pela necessidade, eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que a vida do cristão é marcada pela abundância. Essa mentalidade de escassez maligna que impregnou a mentalidade do brasileiro por conta de uma religiosidade que está na nossa origem, tem destruído a vida de muitas pessoas. Porque não conseguem renovar a sua mente, estão com a sua mente escravizada em pensamentos que não refletem a verdade da palavra. Porque estar inconformado faz parte da natureza de quem é cristão, de quem conhece a Deus. Deus, Ele cria todas as coisas. Depois que Ele cria tudo que nós precisávamos, aí a Bíblia diz que Ele cria o homem. Aí Ele viu que não era bom que o homem vivesse só, Ele cria a mulher. E aí a Bíblia diz que o homem e a mulher fazem uma escolha errada pelo pecado. E Deus poderia muito bem ter dito: bom, eu fiz a minha parte, eu criei tudo que eles precisavam, supri todas as suas necessidades antes de criá-los, criei o homem, vi que não era bom que ele ficasse só, criei a mulher para ele, para ser ajudadora, e agora eles escolheram o pecado, eles escolheram me desobedecer, então eu vou deixar do jeito que está e se conformar com a escolha errada que o ser humano havia feito. Mas a Bíblia diz que Ele não se conformou. Deus, Ele não se conformou em perder a mim e a você. Deus, Ele não se conformou em perder a obra mais prima, a obra mais especial das suas mãos. E é por isso, porque Deus é o Deus inconformado, que Ele envia o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, porque Ele não aceitou perder a mim e a você por causa da desobediência de Adão. Cristo, Ele aceita viver todo o processo da cruz, porque Ele não se conformou em nos ver viver uma eternidade longe do Pai. Então é parte da nossa natureza, da natureza do cristão. Sabe, você não pode se conformar com a vida de pecado, talvez que domina. Ah não, mas é assim mesmo. Ah não, mas eu não consigo. Ah não, mas já faz tanto tempo. Não, Ele diz: não se conforme. Se é algo que não faz parte daquilo que Deus criou e que Deus planejou para você, você não deve se conformar. Não se conforme com o que você sabe, não se conforme com o que você tem, não se conforme com o lugar onde você está. Esteja satisfeito, mas não esteja conformado, que são duas coisas completamente diferentes. Estar satisfeito, sim. Sabe, nós precisamos estar satisfeitos, mas não conformados. Sabe, aproveite, agradeça, desfrute de tudo que você tem e que você é hoje, mas não se conforme. Queira. Só quem veio para a mentoria sabe do que eu estou falando. Queira mais. Não é pecado querer mais. Não é pecado querer viver mais do que Deus tem para mim e para você. Porque quanto mais eu e você vivemos daquilo que Ele tem para nós, mais o nome dEle é glorificado através da nossa vida. Quanto mais Deus te levanta, mais o nome dEle é glorificado. Quanto mais Deus te prospera, mais o nome dEle é glorificado. Querido, nós precisamos entender o que é princípio, o que é verdade e o que é mentira que foi impregnado na nossa mente. Sinceramente,
Você já viu alguém passar na rua? Coloque a mão nas minhas palavras, mas eu preciso falar isso para você. Você já viu alguém passar na rua e ver uma pessoa que está lá, que não tem onde morar, não tem isso, não tem aquilo, e a pessoa olhar e dizer assim: glória a Deus pela vida dessa pessoa, glória a Deus pelo que ele está vivendo. Não, aquilo não é projeto de Deus. Aquilo é talvez pela minha culpa, pela sua, pela da sociedade, eu não sei. Pode ser a vontade, a culpa, a responsabilidade de todo mundo, menos de Deus. O que eu quero que você entenda é que nós não podemos e nem devemos nos conformar. Isso não quer dizer que nós não devemos estar satisfeitos. Paulo, ele diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Estar contente é uma coisa, estar conformado é outra. Não se conforme com as circunstâncias, são duas coisas completamente diferentes. A primeira coisa que você precisa decidir para você viver um ano novo, para você viver o ano do recomeço, para você viver coisas novas, é você decidir não se conformar. Não se conforme com o que você está vivendo hoje. Ah, mas é muito bom, é bom? Deixa eu te falar uma coisa. O bom é o maior inimigo do ótimo. Enquanto você não deixa o bom ir embora, o ótimo não chega. Porque quando você está vivendo, às vezes, uma situação ruim, você sente a necessidade, a motivação, seja o que for, para você continuar avançando, para você fazer algo. Mas quando o bom chega, é muito comum que a acomodação, que a conformação chegue junto. Então não se conforma, sabe por quê? Porque Deus tem mais para você. A Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem chegou ao coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, se você está vendo o que você está vivendo, então não é o que Deus tem para ti somente, porque Ele diz que o que Ele tem para você, teu olho nunca viu, teu ouvido nunca ouviu, e você nunca nem sonhou. Eu lembro que quando eu estava conversando essa semana, não sei com quem que eu estava conversando, e alguém falou assim: um dia você imaginou viver o que você está vivendo? Eu falei: não. Eu tenho imagens muito vivas na minha mente, da minha infância, e eu conversava hoje sobre isso com um amigo. Eu tenho imagens muito vivas, por exemplo, futebol, por exemplo. Só falo quando o Flamengo ganha, hoje eu vou falar que o Flamengo perdeu. Eu lembro eu sentado na ponta de um trapicho. Para quem não sabe o que é um trapicho, essa meninada Nutella aí, que não sabe o que é um trapicho, é um espaço onde você caminha em cima, né, de madeira, que liga uma casa a outra. E ele é alto porque geralmente nessas regiões alaga, e ele é alto. E eu me lembro, sabe, na ponta de um trapicho com um rádiozinho, um motorrádio. Vocês não vão saber o que é, muitos, né? E eu ouvindo o jogo do Flamengo pelo rádio. Naquele momento o meu sonho, sabe qual era o meu sonho? Era assistir um jogo do Flamengo na televisão. Mas aí, como a Bíblia diz que o que Ele tem para nós é muito além daquilo que nós sonhamos, aí Deus pega e me leva para assistir um jogo do Flamengo ao vivo no Maracanã. Mas aí é muito mais. Aí Deus pega e me leva para jogar 2 anos no clube que um dia eu sonhava ver pela televisão. Você tem noção do que é isso? Mas só vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quem decide não se conformar. No dia que eu vi o jogo pela primeira vez na televisão, eu poderia ter dito: pronto, acabou, estou satisfeito, estou conformado. Isso é apenas um exemplo, mas isso é em todas as áreas da sua vida. Quem caminha mais próximo a mim, no meu time de liderança, ou até mesmo em casa, eu já ouvi muito isso de algumas pessoas: pô, para o senhor nunca está bom. Para o senhor nunca está bom, quando a gente faz, o senhor já sobe a régua. Eu falei: pois é, porque não dá para se conformar, porque quando a gente chega aqui, eu sei que Ele tem mais. A gente vai celebrar o que conquistou, a gente vai se alegrar, a gente vai desfrutar, mas se conformar não.
Porque não se conformar faz parte da natureza daquele que tem a Cristo, daquele que pode todas as coisas. Ele diz, não se conforme. Segundo, ele diz, transforme-se ou transformai-vos. Transformai-vos fala de nós nos transformarmos. É uma ação que deve partir de nós. Fala de você transformar você mesmo. O texto não diz que alguém vai te transformar. Ele diz transformai-vos ou transforme-se. Não se conformar e se transformar são duas atitudes que dependem de nós. Não é Deus que vai fazer. Sabe qual é o maior problema da igreja cristã hoje? É espiritualizar o que não é espiritual. Ontem nós tivemos a mentoria de 3 horas aqui falando de coisas que é eu e você que temos que fazer. Porque nós somos corpo, alma e espírito, sim ou não? Então tem coisas, sabe o que Deus faz? Aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas tem coisas que eu e você podemos fazer que Deus não vai fazer. E nem se resolve de maneira espiritual. Vou dar um exemplo. Se você precisa perder 5 quilos, você acha que você vai perder 5 quilos orando? Sem mudar a tua alimentação, sem fazer atividade física? Sim ou não, gente? Sim ou não? Não vai. Por quê? Porque é um problema no corpo. Orar sempre vai ajudar. O problema é que a gente quer espiritualizar o que não é espiritual. A gente quer transferir para Deus aquilo que é responsabilidade nossa. E Ele diz, transformai-vos. Sabe, não se conformar e se transformar são atitudes nossas. E aí só busca transformação quem não se conforma. Percebe como primeiro vem o não se conforme? Porque quem está conformado não vai buscar mudança. Não vai buscar transformação. Tá bom para ele. Tá bom. Tem gente que, na verdade, as pesquisas dizem que 95% da população do mundo vive uma vida medíocre. Sabe o que é medíocre? É na média. É a vida marrom. Marromeno. Pois é. Porque aí você vê, você serve a um Deus, sabe, que tem uma vida. A Bíblia não diz que Jesus morreu na cruz para você ter uma vida mais ou menos. O preço foi muito alto, o sacrifício foi muito grande. É por isso que ele diz que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Mas essa vida abundante vem através de quê? Vem quando eu não me conformo, vem quando eu me transformo. Sabe, quando eu transformo aquilo que não está dando certo, quando eu transformo aquilo que não está dando resultados. Transformação fala de mudança. Então mude aquilo que não te dá, que não está te dando o resultado que você gostaria que desse. Sabe, muda hábitos venenosos, prejudiciais por hábitos saudáveis. Sabe, transforma desobediência em obediência. Transforma ambientes e pessoas tóxicas em ambientes e pessoas saudáveis. Muda, transforma o que for necessário. E você já vai entender por que nós devemos fazer isso. Ele diz, não se conforme, transforme-se. Porque eu e você, presta atenção que eu vou te falar. Você não é vítima das circunstâncias. Você não é vítima das circunstâncias. Você pode transformar as circunstâncias. Agora, como que eu posso me transformar e transformar o ambiente? Porque quando você muda, quando você se transforma, tudo muda. Tudo muda. Até aquela pessoa que você não gosta quando prega, começa a pregar bem. Você já percebeu isso? Ou será que é só comigo? A pessoa está bem, cheia de orgulho, cheia de soberba, cheia de autossuficiência. Aí vem para o culto. Aí não é o pastor Marquinhos que está pregando, nem o pastor Anderson, nem o pastor Jônia. Eu não gosto desse pregando. Grita demais. A outro chora demais. Todo mundo tem problema. Defeito em tudo. Aí chega a luta, chega o problema. Aí vem para o culto.
quebrado, sofrendo. Aí o mesmo o irmão prega, o pastor prega. Nossa, que bênção. Isso é um homem de Deus. Não mudou nada, sabe o que mudou? Você. Quando você muda, tudo muda. A maneira como você vê as coisas mudam. A maneira como você vê as pessoas mudam. Tudo muda. É simples. Uma vez a pessoa falou: pastor, eu não gostei do culto ontem. Falei, que pena. Não tem problema, o culto não é para você, o culto é para Deus. Não tem problema não. O problema é se Deus não gostar do culto. O problema é que a religião diz que a gente vem para o culto para receber. Mas o cristianismo diz que a gente vem para o culto para entregar. Entregar minha adoração, entregar o meu louvor. Esse é o problema. Você vem para cá com a motivação errada. Mas quando nós entendemos isso, ele diz: não se conforme, transforme-se. Agora como? Qual é o caminho para essa transformação? Ele diz: transforme-se pela renovação da vossa mente. A palavra conversão no original é metanoia, que é a junção de duas palavras gregas. Meta quer dizer o quê? Colégio Meta. Vou ganhar um desconto, hein? Meta quer dizer mudança. Noia quer dizer mente. Por isso que quando alguém está sob o efeito de droga, o pessoal chama de noiado. Isso não é uma gíria por acaso, não. É porque a mente está sob o efeito da droga. Então, mudança de mente, né? Conversão, metanoia, fala de mudança de mente. E mudança de mente fala de mudança de maneira de pensar. Então ele diz: olha, não se conforme, você precisa se transformar. Como que se transforma? Pela renovação da vossa mente. Agora, como que eu renovo a minha mente? Através do conhecimento da? Através do conhecimento da? Gente, vocês são bons demais, vocês são fera, vocês sabem tudo. Vocês são top. Fazer igual Jesus falou para o doutor da lei. Agora vão e faz o mesmo. Se você sabe que é pelo conhecimento da palavra, então comece a ler a Bíblia todo dia. Vocês sabem, vocês são top demais. Se você sabe que é pelo conhecimento da palavra, amanhã, 8 da noite, não abre mão por nada e vem para a escola de inteligência bíblica comigo estudar a Bíblia, porque nada transforma mais nossa maneira de pensar do que o conhecimento da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nada muda mais a nossa maneira de pensar, nada tem mais poder para quebrar, para desconstruir as mentiras que o diabo coloca na nossa mente do que o conhecimento da palavra. Nada. Nada tem mais poder de nos fazer pensar positivo, nada tem mais poder de nos fazer sonhar, nada tem mais poder de não nos deixar pensar em desistir do que a palavra. Quando você vê alguém falando em desistir, ele já parou de ter contato com a palavra já faz tempo. Porque é impossível você ler a Bíblia e você está falando em desistir, filho. Porque a Bíblia muda a nossa maneira de pensar. A Bíblia faz eu e você pensarmos, olhar diante da circunstância e dizer: não, está difícil, mas nós vamos conseguir, não, eu não vou me conformar. Ah, tá bom, tá legal, não, mas Deus tem mais. É isso, é esse tipo de pensamento que o conhecimento da palavra gera em mim e em você. Ela é a palavra que molda a nossa mente, que deixa a nossa mente no padrão que Deus quer. Quanto mais você tiver acesso à palavra, quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você estudar a palavra, mais a sua maneira de pensar muda, mais você é transformado, e aí vem o resultado de tudo isso. Ele diz: não se conforme, transforme-se através da renovação da sua mente. Para quê? Para que você experimente. Diga comigo, experimente. Ele não fala para que você conheça. Tem até uma tradução que traduz como para que você saiba. Mas a palavra no original, ela fala de experimentar. É como se eu botasse um suco aqui
e não é de você ver o suco, é de você sentir o gosto. Esse é o sentido original da palavra. Ele diz para que você experimente o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Aí sim, quando eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida, aí eu estou conformado. Enquanto isso não acontecer, não há conformação. Não há conformação. E aí, mas pastor, como que eu vou saber qual é a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida? Adivinha? Na Bíblia. É simples. Está lá dentro. Sabe daquela Bíblia que fica aberta na estante de janeiro a janeiro, no Salmo 23? E ai do vento se mudar de página. Aquela Bíblia que você, que está guardado o óculos lá dentro e está, não encontro o meu óculos, pastor, para ler a Bíblia. Pois é, o óculos está dentro da Bíblia. Aquela Bíblia que você não tem tempo para ler, nem para estudar em casa, online, sentado na tua mesa, no teu sofá, com um caderninho para aprender. Não tem como, querido. O problema, sabe o que é? Que a gente sempre quer os resultados, mas a gente não quer o processo. A gente sempre quer chegar no destino, mas a gente não quer o caminho. E aí não dá. Ele diz para que você experimente. Você não pode se conformar. Quem se conforma nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem não se transforma de acordo com o conhecimento da palavra, porque tem gente que até conhece a palavra, mas continua vivendo e fazendo do mesmo jeito. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é para quem não é conformado, é para quem é transformado e é para quem tem uma mente renovada de acordo com a palavra. É por isso que ele diz que não se conformar e se transformar é uma atitude que depende de nós. Porque conhecer ou não a palavra, estudar ou não a palavra, ter acesso ou não à palavra, é uma decisão nossa. Você decidiu sair de casa e vir aqui ouvir essa palavra. Não foi eu que decidi por você. Quem aqui viu um anjo, estava em casa decidido não vir para a igreja, e de repente desceu um anjo, disse: você vai para a igreja hoje. Quem aqui teve essa experiência? Tem gente que teve. Então, no azeite. Você decidiu. Você escolheu. Sabe quem vai decidir se amanhã, 8 horas da noite, você vai ligar a sua TV, o seu celular, vai entrar no nosso canal no YouTube para aprender. Nós vamos começar amanhã, né? Como é o ano do recomeço, você tem que recomeçar pela base para poder. Se você está com a gente recentemente, nós temos uma palavra profética de que nos próximos 5 anos nós vamos viver um ano de expansão, de liderança e de crescimento como nós nunca vivemos. Só que eu entendo que para Deus construir algo grande tem que ter uma base sólida, sim ou não? Senão você até constrói, mas não permanece. O que define o tamanho da obra é a estrutura do alicerce, a estrutura da base. Então nós vamos começar amanhã fundamentos da fé cristã. Nós vamos começar a estudar de novo sobre a fé, sobre a salvação, sobre a graça, sobre a obra de Cristo. E aí a gente vai saindo do leite, vai para a papinha, vai para o mingau, aí vem o arroz, vem um caldinho de feijão, vai chegar na feijoada e na panelada. Começa amanhã. Agora, quem vai decidir se você vai estar lá toda segunda-feira às 20 horas ou não é você. Eu decidi que eu vou estar lá para te ensinar. Agora, se você vai estar lá para aprender ou não, aí é com você. Não é um anjo, não é Deus que vai descer, não é Jesus que vai descer e vai te obrigar a estar lá. Por isso que ele diz, renovar, transformar é papel nosso. Porque o que nos transforma? A palavra. Sabe, tem muita gente conformado com a sua própria vontade. Sabe, tem muita gente conformado com a vontade dos outros para a sua vida. Só tem uma vontade que vai nos deixar conformado. É quando você estiver vivendo tudo aquilo que Deus sonhou para você. Enquanto isso não acontecer, nós não podemos nos conformar. Nem com o que nós somos, nem com o que o mundo é, nem com a realidade que nós estamos vivendo, nem com o que nós temos, nem onde nós chegamos. Eu podia muito bem estar conformado. Poxa, começamos uma igreja com 6 pessoas.
Hoje nós temos a sede, que é essa aqui, mais 5 igrejas. Tá bom. Porque é melhor para quem começou do zero. Não. Eu quero. Quando você entender isso, você vai começar a enxergar coisas que você não enxergar. Quando você começar a ler a Bíblia, querido, você lê a Bíblia, você fica sem ler a Bíblia, dá vontade de rastejar. Você começa a ler a Bíblia, você quer voar. Porque é a Bíblia que tem esse poder de mudar a nossa maneira de pensar, de nos fazer sonhar, de nos fazer acreditar quando ninguém acredita, de nos fazer acreditar quando a gente, humanamente falando, olha e não vê nenhum motivo para acreditar, para ver saída onde ninguém vê, ou para permanecer acreditando mesmo quando não vê saída. Só a Bíblia, só a palavra tem esse poder de gerar em nós essa mentalidade, essa mudança de mente provocada pela palavra, nos transforma e nos faz viver, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia.